Meu pai nunca explicou por que voltava antes do fim do dia. Ele apenas guardava tudo e voltava. Durante anos achei que fosse medo, costume antigo, excesso de cuidado, até o dia em que decidi ficar. O rio não mudou, o peixe veio, nada aconteceu. E foi aí que tudo começou a mudar. Pequenos atrasos, cansaço sem motivo, a sensação de que algo passava do ponto, mesmo quando tudo parecia certo. Há limites que não existem para impedir, existem para proteger. Quando alguém mais jovem começa a observar, o gesto deixa de ser escolha individual e vira herança. Nem tudo que dá para fazer precisa ser feito. Esta não é uma história sobre medo. É sobre aprender a voltar antes do dia terminar. Meu pai nunca explicou por que voltava naquele horário. Ele não dizia que era perigoso, não dizia que dava azar, não dizia que o rio mudava. Ele apenas guardava tudo. Era sempre igual. O sol ainda não tinha ido embora por completo, mas já não estava onde deveria. A luz ficava mais rasa, como se estivesse cansada. Nesse momento, meu pai começava a recolher a linha, dobrar a rede, limpar as mãos na calça sem pressa alguma. Quem não conhecia achava estranho. Já vai? Perguntavam. Agora que o peixe começa? Meu pai só respondia. Já deu. E voltava. Quando eu era menino, aquilo me incomodava. Não porque eu duvidasse dele, mas porque eu não entendia. O rio ainda estava bom, o vento ajudava, outros barcos continuavam. Nada indicava que era hora de ir. Nada exceto ele. Aprendi a pescar cedo. Aprendi a reconhecer corrente, fundo, peso na linha, mudança de tempo. Meu pai ensinava tudo isso com calma, sem pressa de formar alguém melhor do que ele. Pelo contrário, meu pai nunca explicou por que voltava naquele horário. Ele não dizia que era perigoso, não dizia que dava azar, não dizia que o rio mudava. Ele apenas guardava tudo. Era sempre igual. O sol ainda não tinha ido embora por completo, mas já não estava onde deveria. A luz ficava mais rasa, como se estivesse cansada. Nesse momento, meu pai começava a recolher a linha, dobrar a rede, limpar as mãos na calça sem pressa alguma. Quem não conhecia achava estranho. Já vai? Perguntavam. Agora que o peixe começa? Meu pai só respondia. Já deu. E voltava. Quando eu era menino, aquilo me incomodava. Não porque eu duvidasse dele, mas porque eu não entendia. O rio ainda estava bom, o vento ajudava, outros barcos continuavam. Nada indicava que era hora de ir. Nada exceto ele. Aprendi a pescar cedo. Aprendi a reconhecer corrente, fundo, peso na linha, mudança de tempo. Meu pai ensinava tudo isso com calma, sem pressa de formar alguém melhor do que ele. Pelo contrário, parecia querer formar alguém que soubesse parar antes. Mas havia coisas que ele não ensinava com palavras. O horário era uma delas. Sempre que chegávamos perto daquele momento do dia, algo mudava nele. Não no rosto, no gesto. Os movimentos ficavam mais econômicos, menos conversa, menos observação da água, como se ele já estivesse voltando por dentro antes mesmo do barco virar. Eu perguntava, por que agora? Por que não esperar mais um pouco? Todo mundo fica. Ele nunca respondia diretamente. Às vezes dizia, tem coisa que não precisa ir longe. Outras vezes, esse horário não é nosso. E quase sempre, já deu. Cresci achando que aquilo era coisa de gente antiga. Respeito demais, cautela demais, talvez até medo. Quando a gente é novo, confunde limite com fraqueza. Havia dias em que o peixe vinha forte justamente naquele horário. Era impossível não perceber. A linha pesava mais, a água parecia viva. Outros barcos comemoravam, gritavam, ficavam. Meu pai observava por alguns segundos e guardava tudo do mesmo jeito. Não havia raiva no gesto, não havia pressa, era decisão. Com o tempo, comecei a notar algo curioso. Os homens que riam daquele costume, que diziam que meu pai era exagerado, eram sempre os mesmos que reclamavam depois. Não de grandes coisas, de pequenas. Cansaço que vinha cedo, retorno que parecia longo demais, noites mal dormidas. Nada que desse história, mas tudo somava.
Meu pai nunca falou mal de ninguém. Nunca disse, eu avisei. Nunca usou o costume como superioridade. Ele apenas voltava. Quando fiquei mais velho, comecei a ir sozinho. No começo, respeitava o horário. Não por convicção, por hábito. O corpo aprende antes da cabeça. Mas aos poucos, a pergunta começou a incomodar. E se ele estivesse errado? E se fosse apenas medo antigo? E se eu pudesse ir um pouco além? O rio nunca tinha me feito nada. Eu conhecia cada curva, cada sombra, cada mudança de fundo. Tinha força, atenção, experiência suficiente para saber quando algo realmente estava errado. E naquele horário, nada parecia errado. A primeira vez que fiquei além do horário de meu pai foi quase sem perceber. O peixe tinha acabado de entrar. A luz ainda permitia. O retorno parecia garantido. Pensei, só hoje. E fiquei. Nada aconteceu. Nada mesmo. Voltei bem, cansado, mas satisfeito, com peixe, com sensação de acerto. Foi ali que o erro começou. Não no rio, em mim. Depois da primeira vez, ficou mais fácil. Não porque eu tivesse decidido mudar, mas porque nada tinha acontecido. Essa é a armadilha mais antiga do rio. Quando ele não responde, a gente acredita que concordou. Voltei a ficar além do horário outras vezes. Não sempre, não de forma declarada. Apenas quando parecia conveniente. Quando o peixe entrava tarde, quando o tempo ajudava, quando o retorno parecia garantido demais para ser ignorado. Eu ainda lembrava do gesto do meu pai, mas agora ele vinha acompanhado de um Depois da primeira vez, ficou mais fácil. Não porque eu tivesse decidido mudar, mas porque nada tinha acontecido. Essa é a armadilha mais antiga do rio. Quando ele não responde, a gente acredita que concordou. Voltei a ficar além do horário outras vezes, não sempre, não de forma declarada, apenas quando parecia conveniente, quando o peixe entrava tarde, quando o tempo ajudava, quando o retorno parecia garantido demais para ser ignorado. Eu ainda lembrava do gesto do meu pai, mas agora ele vinha acompanhado de um pensamento novo. Ele não precisava voltar tão cedo. No começo eu ainda sentia algo estranho ao passar daquele horário. Uma leve inquietação, um cansaço que vinha mais rápido, uma vontade de conferir o céu mesmo sem nuvem alguma. Mas nada acontecia. E quando nada acontece, o homem aprende a justificar. Talvez o pai tivesse menos força, talvez fosse outro tempo, talvez o rio tivesse mudado. A gente sempre encontra uma explicação que nos favorece. Comecei a perceber que já não prestava atenção no horário. Antes o corpo avisava, agora só o relógio, e mesmo assim às vezes eu ignorava. O costume que meu pai tinha deixado foi ficando mais fraco, não porque estivesse errado, mas porque eu estava longe demais dele. E distância não quebra nada de uma vez, ela desgasta. Lembro de uma tarde específica. O peixe entrou tarde, como poucas vezes tinha entrado. A água parecia viva, outros barcos ainda estavam lá, animados, a luz ainda permitia. Tudo conspirava para ficar. Pensei no meu pai. Não como exemplo, como comparação. E isso foi novo. Antes ele era referência, agora era medida. Eu consigo ficar mais do que ele ficava. Eu aguento mais do que ele aguentava. Esses pensamentos não vinham como desafio, vinham como constatação. E isso os tornava perigosos. Naquele dia fiquei bem além. Quando voltei percebi algo diferente. Não no rio, em mim. O retorno pareceu mais longo, não fisicamente, mentalmente. Cada minuto parecia pedir mais atenção. O corpo cansou de um jeito diferente, não de esforço, de vigilância. Cheguei em casa tarde. Tudo estava no lugar. Nada tinha sido perdido, nada tinha sido quebrado. Ainda assim senti que tinha atravessado algo que não precisava. No dia seguinte tentei voltar no horário antigo, mas não foi igual. O gesto não veio natural, veio forçado. O corpo já havia aprendido que dava para ir além, e quando o corpo aprende isso, ele cobra a coerência. Comecei a sentir que voltar cedo demais era desperdício. Foi aí que entendi algo importante. O costume do meu pai não era só horário,
era disciplina. E disciplina, quando se quebra uma vez, exige esforço para voltar. Passei a alternar. Alguns dias voltava no horário antigo, outros ficava mais. O rio não reagia, e isso me confundia mais do que qualquer reação clara. Porque quando o rio responde com força, o aprendizado é rápido. Quando responde com silêncio, o aprendizado demora e cobra por dentro. Comecei a lembrar de coisas que meu pai dizia fora do rio. Pequenas frases, jogadas ao acaso, que eu nunca tinha ligado ao horário. Nem tudo que dá para fazer precisa ser feito. O dia tem hora de terminar. Cansaço não aparece de repente. Essas frases começaram a ganhar peso, mas eu ainda não estava pronto para aceitá-las por completo. O ponto de virada não veio como aviso, veio como desconforto. Passei a sentir toda vez que ficava além do horário, uma sensação estranha ao voltar. Não medo, não culpa, algo mais sutil. Como se eu estivesse chegando em casa depois de uma conversa que não deveria ter prolongado. Nada de errado tinha sido dito, mas algo tinha passado do ponto. Foi então que percebi. Meu pai não evitava aquele horário por causa do rio. Ele evitava por causa do que vinha depois. Depois de um tempo, parei de contar os dias em que ficava além do horário. Isso foi outro sinal que ignorei. Antes, cada vez que eu passava daquele limite, algo em mim registrava. Um incômodo leve, quase um lembrete. Mas quando a repetição se instala, o corpo se acostuma. E o que antes era exceção, vira rotina sem pedir permissão. Eu ainda voltava inteiro. O barco ainda respondia. O peixe ainda vinha. Era fácil acreditar que o costume do meu pai tinha sido apenas excesso de cuidado. Passei a observar outros homens. Não para aprender, para me comparar. Os que ficavam até mais tarde pareciam orgulhosos, falavam alto, riam, contavam vantagem. Diziam que o rio não muda de ideia assim, que quem conhece não precisa de regra antiga. Eu ouvia, e aos poucos comecei a concordar. Não em voz alta, por dentro. Foi nesse período que percebi algo curioso. Os homens mais velhos, os que tinham idade parecida com a do meu pai, raramente ficavam até o fim do dia. Não faziam alarde, não explicavam, apenas iam embora. E os mais novos? Esses sempre ficavam. Na época interpretei isso como diferença de geração. Hoje sei que era diferença de aprendizado. Uma tarde, fiquei observando o rio naquele horário específico. A luz ainda estava ali, mas diferente, não iluminava mais do mesmo jeito. As sombras ficavam mais longas, menos definidas. A água parecia a mesma, mas não refletia igual. Era como se tudo estivesse funcionando, em outro ritmo. Nada perigoso, nada ameaçador, apenas deslocado. Lembrei de uma cena antiga. Meu pai sentado no barco, olhando para a água sem lançar nada. Eu perguntei por que ele não aproveitava mais aquele momento. Ele respondeu: "Esse horário engana." Na época não entendi. Agora começava a entender. Mesmo assim, continuei ficando. Não por desafio ao meu pai, mas porque eu queria provar algo para mim mesmo. Que eu conseguia, que eu sabia, que eu não precisava daquele limite herdado. É difícil admitir, mas muitas vezes a gente desobedece não por discordar, mas por querer se sentir autônomo. Com o tempo, o desconforto mudou de forma. Não era mais algo que eu sentia no rio, era algo que eu sentia depois. Ao chegar em casa, o cansaço vinha mais pesado. A cabeça continuava no rio, mesmo deitado. O sono demorava e, quando vinha, trazia sonhos fragmentados. Nada assustador, apenas imagens soltas. Água escura, luz baixa, o barco parado. Sempre o barco parado. Comecei a errar pequenas coisas. Não erros graves, coisas simples. Esquecia onde deixava objetos, demorava mais a tomar decisões fáceis. Pequenas distrações que eu nunca tinha tido antes. Nada que alguém notasse, mas eu notava. Foi então que entendi uma coisa importante. Meu pai não evitava aquele horário porque algo ruim acontecia no rio. Ele evitava
porque nada de bom começava depois dele. Mesmo assim, ainda resistia a aceitar completamente, porque aceitar isso significava admitir que havia aprendido menos do que imaginava. E isso dói. Uma noite, fiquei até o último fio de luz desaparecer. O rio estava bonito, calmo. A água parecia uma superfície de vidro escuro. Não havia vento, não havia pressa. E ainda assim senti vontade de ir embora antes mesmo de terminar. Ignorei. Voltei tarde. No caminho de volta, tive uma sensação estranha, a de que o retorno estava acontecendo só no corpo. A cabeça ainda estava lá, presa naquele horário que eu não deveria ter atravessado. Foi aí que percebi. O horário do meu pai não protegia o corpo, protegia a mente. Naquela noite, sonhei com ele. Nada de aviso, nada de fala. Ele apenas guardava tudo, como sempre fazia, e ia embora. Decidi voltar no horário do meu pai. Não por medo, não por culpa. Por curiosidade. Queria saber se ainda era possível. Queria testar se aquele limite antigo ainda cabia em mim depois de tantas vezes ultrapassado. Achei que seria simples. Bastava olhar o relógio, guardar tudo e voltar. Mas não foi. Naquele dia, quando o horário se aproximou, senti algo estranho. Não era pressa para ir embora. Era resistência. Uma vontade de ficar só mais um pouco, mesmo sem motivo claro. O corpo já tinha aprendido outra coisa. O peixe ainda vinha, a água ainda estava boa, nada indicava encerramento. Mesmo assim, comecei a guardar tudo. O gesto não saiu natural como antes, saía pesado, forçado, como se eu estivesse abrindo mão de algo que ainda não tinha terminado. E foi aí que entendi. Voltar no horário certo também é um esforço. Enquanto guardava a linha, lembrei do meu pai fazendo aquilo dezenas de vezes, sempre do mesmo jeito, sem hesitar, sem negociar consigo mesmo. Ele não parecia lutar contra a vontade de ficar, simplesmente não tinha essa vontade. Aquilo me impressionou. Percebi que ele não precisava de disciplina naquele horário, porque já tinha aceito o limite antes. Eu não. Voltei naquele dia mais cedo. Cheguei em casa com o sol ainda presente, mas algo estava diferente. Não havia a satisfação do dever cumprido, nem a frustração de ter perdido o peixe. Havia um vazio estranho, quase incômodo, como se eu tivesse encerrado algo no meio. Passei o resto da tarde inquieto. O corpo estava em casa, a cabeça não. Nos dias seguintes, tentei manter o horário. Alguns dias consegui, outros não. E percebi que quanto mais eu tentava impor o costume, mais ele exigia atenção. O hábito antigo não voltava sozinho, precisava ser escolhido. Foi aí que compreendi algo fundamental. O costume do meu pai não era automático, era uma decisão repetida. Comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. Naquele horário, o vento mudava levemente, não para pior, para diferente. A luz ficava mais cansada, não mais fraca, apenas menos honesta. O rio continuava igual, mas o corpo já não respondia do mesmo jeito. Era como se tudo estivesse pedindo encerramento, não por perigo, mas por saturação. Lembrei de algo que meu pai dizia fora do rio. Quando a gente insiste demais, perde a clareza. Na época, achei que ele falava de briga, de conversa longa, de coisa de gente. Nunca pensei que falava também do rio. Agora fazia sentido. Houve um dia em que quase não consegui voltar no horário certo. O peixe entrou forte, o corpo pediu para ficar, a cabeça justificou. Tudo em mim conspirava para repetir o velho erro. Fiquei parado no barco por alguns segundos, e então fiz algo que nunca tinha feito antes. Fechei os olhos, não para pedir nada ao rio, mas para ouvir o gesto do meu pai. Guardei tudo, voltei, e pela primeira vez em muito tempo, o retorno foi leve. Não rápido, leve. Naquele dia, entendi que respeitar um costume antigo não é voltar ao passado. É aceitar que alguém aprendeu antes de você. E isso exige humildade. Foi sem perceber que comecei a ser observado.
No começo, achei que era coincidência. Um olhar aqui, outro ali. Gente mais nova reparando nos horários em que eu saía, nos momentos em que guardava tudo, na forma como eu encerrava a pesca mesmo quando ainda havia tempo. Não comentavam, não perguntavam, apenas viam. E isso pesa de um jeito diferente. Um dia, um rapaz entrou no barco comigo. Não pediu para aprender, não pediu conselho, apenas entrou, como quem acompanha. Ele era atento, não falava muito, observava mais do que fazia. O tipo de gente que escuta primeiro. Isso me chamou a atenção. Pescamos juntos em silêncio por um bom tempo. Quando o horário se aproximou, comecei a guardar tudo. O rapaz estranhou. Já? Perguntou. A pergunta era simples, mas carregava tudo o que eu já tinha pensado anos antes. Já deu, respondi, e continuei. Ele não insistiu, mas no caminho de volta perguntou: por quê? Olhei para o rio. Não respondi na hora, porque sabia que qualquer explicação longa estragaria o que estava sendo passado. Porque esse horário não é nosso, disse por fim. As palavras saíram sozinhas. E no instante em que disse isso, percebi algo que me atravessou inteiro. Eu estava repetindo meu pai. Naquela noite pensei muito nisso, em como eu tinha questionado aquele costume por anos, em como tinha tentado superá-lo, reinterpretá-lo, ajustá-lo à minha própria vontade. E no fim, tinha voltado ao mesmo gesto. Não por tradição cega, por entendimento. Nos dias seguintes, o rapaz voltou outras vezes, sempre no mesmo horário, sempre em silêncio. Ele começou a notar coisas. Perguntou por que eu diminuía o ritmo perto do fim do dia, por que eu não aproveitava quando o peixe entrava tarde, por que eu não ficava só mais um pouco. Eu respondia pouco, não porque escondia, mas porque sabia que certas coisas só se aprendem no gesto. Um dia, propositalmente, fiquei um pouco além. Não muito, só o suficiente para testar algo. O rapaz ficou animado. Hoje vamos ficar mais, disse. Observei o corpo dele. A excitação, a expectativa. Era eu, anos atrás. Quando finalmente voltamos, ele estava cansado de um jeito estranho. Não fisicamente, mentalmente. Demorou a se acalmar. No dia seguinte comentou: ontem pareceu mais longo. Assenti. Nada mais precisava ser dito. A partir daí, comecei a voltar sempre no horário, não como regra rígida, como referência. O rapaz passou a se ajustar naturalmente, sem cobrança, sem ordem. O corpo dele começou a entender antes da cabeça. Foi aí que compreendi algo que meu pai nunca disse em palavras. Respeito não se ensina, se observa. Certa tarde, o rapaz chegou atrasado. O peixe estava bom, o dia ajudava, tudo indicava que deveríamos ficar mais. Quando o horário se aproximou, comecei a guardar. O rapaz me observou por alguns segundos. Depois, sem perguntar nada, começou a guardar também. Naquele instante, senti algo diferente. Não orgulho, responsabilidade. Entendi que agora eu ocupava o lugar que antes critiquei. E que se eu errasse de novo, não seria só comigo. Os mais velhos não carregam apenas experiência, carregam consequência. Naquela noite, sonhei com o meu pai outra vez. Ele não falava, nunca falou. Apenas me observava guardar tudo. E, pela primeira vez, assentia. Houve um dia em que tudo conspirou para ficar. Não era exagero. Era um daqueles dias raros em que o rio parece concordar com o homem. A água estava estável, o vento ajudava, o peixe entrou forte e constante. Não havia pressa, não havia ameaça, não havia sinal algum de encerramento. Era exatamente o tipo de dia que faz o costume parecer desnecessário. O rapaz estava animado, falava mais do que de costume, sorria enquanto puxava a linha. O corpo dele estava inteiro ali, presente, confiante. Eu o observava, e pela primeira vez desde que tinha retomado o horário do meu pai, senti a velha vontade voltar. A vontade de provar que, talvez, hoje fosse diferente. Quando o horário se aproximou, hesitei. Não por medo do rio,
mas por medo de parecer rígido demais. Pensei no rapaz. Pensei em como para alguém mais novo certos limites soam como teimosia. Pensei em como eu mesmo tinha interpretado assim por anos. Guardei a linha lentamente. Ele percebeu. "Hoje não dá para ficar mais um pouco?" perguntou. A pergunta não tinha desafio, tinha a esperança. Olhei ao redor. Outros barcos ainda estavam lá. O peixe continuava vindo. O dia ainda oferecia luz. Tudo dizia "fica", tudo, exceto o costume. Foi ali que entendi o ponto mais difícil de respeitar algo antigo. Ele quase nunca entra em conflito com o perigo. Ele entra em conflito com a oportunidade. Fiquei parado alguns segundos. O rapaz me observava, não com cobrança, com expectativa, como quem espera uma permissão. Naquele instante, senti o peso inteiro do gesto do meu pai. Ele nunca discutia com o dia, nunca negociava com a oportunidade, nunca explicava demais. Ele apenas encerrava. Respirei fundo. "Já deu", disse. Não com firmeza exagerada, não com dúvida, com calma. Comecei a guardar tudo. O rapaz não respondeu de imediato. Ajudou em silêncio. O gesto dele não foi automático, foi consciente. Eu vi. Voltamos. No caminho de volta, algo estava diferente. Não no rio, no barco. O silêncio era outro, não pesado, pensativo. O rapaz olhava para a água como quem tenta entender algo que ainda não tem nome. Quando chegamos à margem, ele falou: "Hoje eu queria ficar." Assenti. "Eu sei. E você?" Demorei para responder. "Eu também." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo que me acompanharia por muito tempo. "Então por que a gente voltou?" Olhei para ele e, pela primeira vez, dei uma resposta completa. Porque nem tudo que a gente quer fazer é o que a gente precisa fazer. Naquela noite, pensei muito no meu pai. Em quantas vezes ele deve ter sentido o mesmo. Em quantas vezes deve ter voltado querendo ficar. Em quantas oportunidades ele deixou passar sem alarde, sem explicação, sem se justificar para ninguém. Foi aí que compreendi de verdade. Respeitar um costume antigo não é repetir o passado, é carregar o que ele protege. No dia seguinte, o rapaz voltou mais cedo. Não perguntou nada, não comentou o dia anterior. Apenas chegou no horário antigo. E quando chegou o momento, começou a guardar tudo antes mesmo que eu fizesse qualquer gesto. Sorri por dentro. Depois daquele dia, não precisei mais dizer nada. Esse foi o sinal mais claro de que o costume tinha se completado. O rapaz passou a chegar no mesmo horário que meu pai chegava. Não porque alguém mandava, não porque estava escrito em algum lugar. Chegava porque o corpo já sabia quando era hora de ir. Às vezes o peixe ainda entrava forte, às vezes o dia ainda ajudava, às vezes tudo dizia que dava para ficar mais. E mesmo assim, ele começava a guardar. Sem me olhar, sem perguntar, sem hesitar. Observá-lo fazia algo estranho comigo. Eu não sentia orgulho, sentia silêncio. Um silêncio parecido com aquele que meu pai carregava quando guardava tudo. Um silêncio firme, sem explicação, sem necessidade de aprovação. Foi então que entendi o que nunca tinha entendido antes. Meu pai não me ensinou um horário, me ensinou a não negociar comigo mesmo naquele momento. Certa tarde, fomos os primeiros a sair. Outros barcos ficaram. Gritos, risadas, linhas sendo lançadas mais uma vez. O rapaz olhou para trás por um instante. Depois voltou a olhar para frente. Não havia dúvida ali. Voltamos cedo. Na margem, alguém comentou: "Hoje dava para ficar mais." O rapaz respondeu antes de mim: "Mas já deu." As mesmas palavras, o mesmo tom, o mesmo gesto. Eu senti um peso sair do peito. Não porque estava certo, mas porque agora o costume não dependia mais de mim. Naquela noite sentei sozinho na beira do rio. Não para pescar, para lembrar. Lembrei do meu pai guardando tudo sempre do mesmo jeito, da calma, da decisão sem conversa. Lembrei de quantas vezes achei que aquilo era exagero, medo, coisa antiga. Hoje sei, era cuidado com o que não volta fácil, a clareza. Se eu pudesse falar com ele agora, não pediria explicação. Diria apenas que entendi, que demorei, mas entendi.
Hoje, quando alguém mais novo pergunta por que voltamos naquele horário, respondo do mesmo jeito que ele respondia: porque já deu, e deixo o resto para o tempo. O rio continua o mesmo. Não pune, não cobra, não ensina com força. Ele apenas segue. Quem aprende a sair na hora certa, segue junto.